A edição de Madame Bovary de Flaubert, de 1898, apresentada como a definitiva, inclui um agradecimento de Flaubert a Marie-Antoine Jules Senard, advogado, membro da corte parisiense e ex-presidente da Assembleia Constituinte da Segunda República Francesa, que o defendeu no processo movido contra Madame Bovary, romance acusado de imoral. Graças a seu magnífico discurso de defesa, diz Flaubert, minha obra adquiriu uma notoriedade imprevista perante os meus próprios olhos. Comprei o volume de capa dura, editado pela Bibliothèque Charpentier, na década de 1980. Foi numa casa que ficava na Rue Bonaparte, em Paris, onde o dono, um português, mantinha uma pequena livraria privada. Eu lembro bem do local porque era na mesma rua em que se localizava o edifício da Academia Nacional de Medicina, Rue Bonaparte. Lembro ainda que havia na rua várias lojas de decoração e uma em particular que sempre parava para admirá-la e que comercializava papéis de parede com belíssimas imagens de cenas campestres. Madame Bovary, um clássico do realismo francês, foi primeiro serializada na Revue de Paris em 1856 e depois publicada na forma de um livro no ano seguinte. Flaubert, o autor, abordou temas polêmicos na época, como o adultério feminino e o suicídio. Conhecido pela prosa elaborada, o escritor levou 5 anos reescrevendo Madame Bovary, em que critica os valores da pequena burguesia. Ele conta a história de Emma Bovary, criada pelo pai, dono de uma propriedade rural, que se casa com um médico provinciano e logo se entedia com a vida de casada, muito diferente das fantasias que ela encontrava nos romances sentimentais que costumava ler. Nem mesmo o nascimento da filha do casal, Berta, consegue alegrar Emma, que se envolve em casos extraconjugais. O final é trágico. Endividada e abandonada pelo amante, Madame Bovary toma arsênico e tem morte sofrida. Além de Madame Bovary, Flaubert escreveu outras obras-primas, como A Educação Sentimental, 3 Contos e Bouvard e Pécuchet, que restou inacabado. Na obra 3 Contos, há um dos meus contos preferidos, intitulado Uma Alma Simples, que descreve a vida de uma mulher muito humilde que passa o tempo todo como empregada de uma casa a cuidar de uma família. Sua vida ganha sentido quando ela passa a cuidar de um papagaio chamado Lulu, do qual ninguém da família quis mais saber. A circunstância da compra da minha preciosa edição de Madame Bovary, de 1898, é muito curiosa. Como eu já mencionei, o português da Rue Bonaparte vendia livros numa sala alugada na mesma rua da Academia Nacional de Medicina da França. Logo que eu toquei a campainha, ele veio até a porta, abriu apenas uma fresta, mantendo o cadeado fechado. Perguntou o que eu desejava. Eu respondi que um amigo de Coimbra havia recomendado o seu nome. Eu buscava obras raras e primeiras edições. Emendei logo uma segunda pergunta. Se pelo seu sotaque ele era português. O senhor Manuel ficou mais tranquilo, sorriu e me deixou entrar. Entretanto, o seu sorriso não me pareceu o de uma pessoa feliz. Ele parecia deprimido. Minhas décadas de medicina tinham me ensinado a identificar as doenças da alma. Enquanto me mostrava os livros que tinha à venda, fui puxando uma conversa com ele. Falei de minhas idas frequentes a Portugal, sobretudo nos últimos tempos, em que o país havia melhorado muito a sua infraestrutura turística. O senhor Manuel me respondeu que ele não retornara à sua terra desde 1965. Deu uma pausa na sua fala e fez um comentário mais cabisbaixo,
dizendo que por ele nunca mais voltaria. O tom era o de quem esperava que eu perguntasse as razões, e foi o que eu fiz. Ele então me perguntou se eu havia lido O Primo Basílio, do grande escritor realista português Eça de Queiroz. Meio sem jeito, eu respondi a ele que eu possuía a primeira edição, de 1878, no meu acervo, e que a obra era como uma fotografia da hipocrisia da burguesia portuguesa daquela época. O senhor Manuel completou, dizendo que ele jamais retornaria a Lisboa porque deixara uma Luísa, que amava muito, para trás. Eu fiquei meio sem jeito e compreendi na hora que ele citava a personagem principal de O Primo Basílio, de Eça. No caso do senhor Manuel, ele seria então o Jorge, esposo traído do enredo da obra, que também se passa em Lisboa. O marido vai viajar a trabalho e Luísa recebe a visita do seu primo Basílio, com quem ela havia vivido um caso amoroso no passado. E eles retomam a relação. O senhor Manuel interrompeu a conversa e, para dar mais clareza aos fatos, disse-me: o senhor compreendeu que na minha história o Jorge sou eu? Luísa não era feliz no casamento. Jorge fazia de tudo para agradá-la, sobretudo materialmente, mas amor da parte da esposa simplesmente não existia. Luísa sempre fora uma leitora de romances e encontra no primo Basílio o seu amor da juventude. Porém, Juliana, a governanta da casa, percebe que há algo entre os dois e encontra algumas correspondências em que fica óbvia a traição de Luísa. Ela então passa a chantagear a patroa. Com medo de serem descobertos, Luísa e o seu primo Basílio decidem se encontrar esporadicamente num lugar que denominam Paraíso. Era um quartinho simples na periferia de Lisboa. Com o tempo, Luísa começa a sentir que o amor do primo passa a diminuir. Ela tenta convencê-lo a continuar a relação, mas ele decide retornar para Paris, onde mantinha a sua residência. Quando Jorge retorna da viagem de negócios, as chantagens da criada se acentuam. Juliana exige uma soma importante em dinheiro para manter-se calada. Sem alternativa, Luísa, a patroa, começa a dar-lhe somas cada vez maiores e mais frequentes, para garantir que a criada nada revele sobre o seu caso amoroso com o primo Basílio. Sem que o marido perceba, Luísa assume até certas tarefas domésticas que eram funções da criada. Insatisfeito com o desempenho de Juliana nas atividades da casa, Jorge decide dispensá-la, mas ela continua a extorquir dinheiro da patroa Luísa. Desesperada, Luísa confessa a história a um amigo, de nome Sebastião, que decide ajudá-la. Num dia em que Juliana estava sozinha, ele vai até a casa da criada e a ameaça. Ela então entrega as cartas que tinha ao amigo e acaba falecendo tempos depois. Luísa também adoece e um dia, por casualidade, Jorge descobre uma correspondência amorosa de Basílio para sua esposa. Ele então mostra a carta de amor do seu primo a ela moribunda. Pouco tempo depois, Luísa acaba falecendo. Na obra O Primo Basílio, Eça faz uma análise da sociedade portuguesa daquele período, com críticas à burguesia e aos comportamentos da época. Ao longo dos seus 16 capítulos, Eça descreve os valores morais da sociedade portuguesa, trazendo sobretudo o tema do adultério e da mentalidade das pessoas. Veja o leitor esse trecho que retrata bem a mentalidade de Luísa. Abre aspas. Depois de jantar, à janela da sala, ela ficou a reler a carta de Jorge. Pôs-se a recordar de propósito, tudo que a encantava nele, do seu corpo e das suas qualidades, e juntava ao acaso argumentos, uns de honra, outros de sentimento,
para o amar, para o respeitar. A certeza daquela ausência dava-lhe uma sensação de liberdade, a ideia de se poder mover à vontade nos desejos e nas curiosidades. Fecha parênteses. O Sr. Manuel interrompeu subitamente os meus pensamentos sobre Luísa, a personagem do primo Basílio de Essa, perguntando se eu ficaria ou não com a edição de 1898 de Madame Bovary de Flaubert. Eu perguntei a ele o preço. Ele me disse que seriam, não lembro bem quantos escudos. O euro viria anos depois. Eu argumentei que o valor era um pouco acima do que eu imaginava pagar. Mas o português não cedeu. Manteve-se firme no seu preço. Do contrário, ele não venderia a sua Madame Bovary. Eu hesitei um pouco e aceitei. Ele fez um sorriso amarelo e falou que a maneira que havia encontrado para se vingar do seu primo Basílio era maltratar os clientes. Eu perguntei se a sua Luísa também havia falecido como a Luísa, a traidora da obra de Eça de Queiroz. O Sr. Manuel disse que não. A desgraçada vivia com o amante num luxuoso apartamento situado na Avenida Liberdade, bem próximo do Solar dos Presuntos, um dos melhores restaurantes de Lisboa. Ele completou com um ar triste. É o nosso boulevard parisiense. Lembrei que o primo Basílio, na obra de Essa, adorava caminhar pelas ruas de Paris. Ao ouvir isso, recordei-me também da antiga colega de Luísa, de nome Leopoldina, que chamavam de pão e queijo, por suas reiteradas histórias de traição e de adultério. Lembrei do pobre senhor Manuel, que passava os dias a pensar no que o seu primo Basílio fazia com a sua Luísa naquele apartamento ensolarado e confortável da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Sendo um homem que vivia no mundo dos livros, eu pensei em alguma forma literária, quem sabe, queroisana, de confortá-lo. E se ao invés de ter sido traído por sua Luísa com o seu primo Basílio, o senhor Manuel descobrisse que ela era sua irmã, como no caso de Maria Eduarda e Carlos Eduardo, no clássico Os Maias, do mesmo Essa. O português ficou indignado com a minha sugestão. Disse que a igreja não permitiria. Eu não desisti. Na mesma obra, e se a sua mãe fosse Maria Monforte, que na obra apaixona-se por um príncipe italiano e foge, abandonando seu pai e levando com ela a sua irmã e não ele? O português respondeu que o enredo de Os Maias, de Essa, não tinha nada a ver com ele. Avancei literariamente com outras obras de Essa, tentando consolá-lo. Perguntei o que ele me diria se fosse o personagem de O Crime de Padre Amaro, um padre vindo da Leiria e que se apaixona por Amélia e tem com ela uma relação pecaminosa em que ela engravida e morre. O senhor Manuel manteve-se em silêncio, pensativo. Eu continuei. Se ele fosse então, quem sabe, outro personagem, como Teodorico Raposo, de A Relíquia, outra obra de Eça de Queiroz, na qual ele é um órfão criado pela tia, Dona Patrocínio, e finge ser um devoto para ficar com a sua herança. O senhor Manuel pediu uma trégua e completou que ele não queria nem mesmo pensar na possibilidade de ter de fazer uma peregrinação a Jerusalém para buscar a tal relíquia que curaria a tia, para depois ser desmascarado, ele completou. Eu continuei. Quem sabe o senhor Manuel se interessaria em incorporar Teodoro, de O Mandarim, outra obra de Essa em que o personagem é incentivado pelo demônio a escolher entre a ganância e a consciência para herdar a fortuna de um mandarim chinês. Mas desde que lhe tire a vida, não é mesmo? Lembrou o português. Isso jamais, ele contestou. Pior seria, ao meu juízo, se o senhor quisesse ser o personagem do jovem Vítor, que se envolve com Genovena,
que era sua mãe no romance A Tragédia da Rua das Flores, do mesmo Essa, eu disse a ele. O senhor Manuel respondeu furioso: nem pensar, doutor, nem pensar nessa obra. Esqueça essa história do Essa. E o português recitou para mim, de memória, uma parte narrativa de A Tragédia da Rua das Flores, que diz: aquela mulher mais velha, de uma beleza atraente e desejável, um esplendor igual ao da sua pele branca e quente, tão belos movimentos de pálpebras, com pestanas tão longas, a linha do pescoço e do seio excedia aquilo que ele observava no peito das estátuas ou das gravuras. E ele disse: é incesto, doutor Gilberto, é incesto. Vitor se envolve com a sua própria mãe. Veja se seria possível a história de servir a um homem sério como eu. Ele gritou, condenando Essa. Foi quando o senhor Manuel pensou um pouco e foi até uma das estantes de livros e voltou trazendo outra obra nas mãos. Ele olhou para mim com uma expressão de alívio no seu rosto e ponderou que, frente às alternativas de Essa de Queiroz apresentadas por mim, para funcionar como um lenitivo literário para sua dor pela perda do amor da sua Luísa, do primo Basílio, talvez ele tivesse encontrado a solução entre as obras do próprio Essa no seu acervo. Feliz da vida, o português mostrou-me uma bem conservada primeira edição de A Cidade e as Serras, de 1901, editada pela Lelo e Irmão. Entendi que o senhor Manuel aceitaria, por fim, de bom grado, ser ele Jacinto de Tormes, que era rico e intelectual, e depois de viver uma vida sem graça em Paris, encontra felicidade no campo, ao lado da personagem Joaninha e dos dois rebentos, que tem como a jovem camponesa na obra de Essa de Queiroz. Seria a forma de esquecer a traição da sua Luísa com o seu primo Basílio em outra obra de Essa.